Olá, telespectador amigo, você assiste agora o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu que falo convosco, Dr. Celso Scheffer, tenho o prazer de estar convosco todos os dias neste horário, falando sempre dos mistérios da vida e sobre os destinos. O IPTH está na rua Ponta Grossa, 1836, bem no centro de Apucarana, na sobreloja dos Calçados Santa Rita, pertinho do Corpo de Bombeiro. Eu quero apresentar a vocês a minha colega de estúdio. Olá, Mayusha. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Como tem passado? Tudo bem. Sobre o que vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre síndrome de aniversário. Síndrome de aniversário. Este tema é profundo, é interessante e passa muitas vezes desapercebido das pessoas. Quem sugeriu esse tema para nós foi a nossa telespectadora Cibele. Ela é de Apucarana, ela escreve um e-mail, a Cibele participa conosco aqui no IPTH e ela começou a frequentar as palestras e as constelações e ela começou a fazer uma análise da vida e olha a conclusão que ela chegou. Todos os meses de outubro ela entra em surto psicótico. Até o mês de outubro passado, este outubro, ela está bem, ela já fez algumas sessões e aí eu disse a ela que ela deveria fazer uma análise dentro do contexto familiar para ver se existia algo que poderia justificar por que ela sempre no mês de outubro passava mal e os membros da família também, principalmente o irmão mais velho. Então a Cibele fez um levantamento e passou para nós por e-mail e sugeriu que falássemos no programa de TV sobre esta questão que, segundo ela, era velado na família, eles nunca tinham parado para pensar. Então no e-mail da Cibele, ela diz assim, que o avô paterno faleceu de infarto no mês de outubro. O pai dela também infartou em outubro e faleceu no mês seguinte. E o irmão dela, o mais velho, teve sérias dificuldades financeiras nos meses de outubro, dos anos passados. E ela, todo mês de outubro, ela entra em dificuldade psicológica. Mayusha, e aí? Como que se trata isso? Na verdade, eu quero fazer uma pergunta. Quando existem essas repetições, não são meras coincidências? É isso aí que a Cibele compreendeu da análise que ela fez junto à sua mãe. E aí ela levantou essa questão e começaram a analisar que várias mortes semelhantes ocorreram no mês de outubro. E também alguns prejuízos que a família teve sempre foi o mês de outubro. Então quando tem alguma coisa repetida muitas vezes na minha família, no meu meio, negativo, eu tenho que parar e analisar. Na verdade, vejam bem, existe dentro da visão sistêmica aquilo que nós chamamos de síndrome de aniversário. As pessoas não se percebem, não se dão conta que em algumas famílias sempre um referido mês do ano é pesado. É difícil, a pessoa fica meio depressiva, as coisas não dão certo, as coisas têm dificuldade para andarem e a visão sistêmica olha para o contexto familiar e para os eventos traumáticos que aconteceram naquela família. E sempre nas análises do inconsciente, Mayusha, nós encontramos questões traumáticas ocorridas há 2, 3 gerações naquele mês referência aonde os membros da família têm problema. Entendi. E eles seguem fielmente o mesmo mês. Vejam bem, dentro do contexto familiar existe o que chamamos de sentimento mais nobre, que é o amor. E dentro desse contexto de amor tem também o contexto da fidelidade. As pessoas da família têm pelos seus familiares uma fidelidade, aquilo que chamamos de lealdade cega. Nesse contexto da Cibele, nós já fizemos algumas sessões sobre esta questão e nós encontramos que o terceiro avô dela suicidou-se exatamente no mês de outubro, Mayusha. Isso há mais de 60 anos atrás.
Eu acho que 80, na verdade, acho que 84 anos atrás, um ancestral suicidou-se no mês de outubro, então começou a desencadear um padrão de eventos traumáticos sempre no mês de outubro. Entendi. E eles nem sabiam que esses antepassados tinham morrido nesse mês. Eles nunca pararam para analisar, sempre dizem, ó, todo ano, quando chega uma época, tem dificuldade, mas nunca pararam para analisar. O consciente não sabia, mas o inconsciente tinha esse acesso. O inconsciente nosso tem todas as informações. E numa regressão que eu fiz com a Cibele, nós encontramos então esse terceiro avô que deu início a um padrão traumático e perturbador na família no mês de outubro, e aí por diante a família vinha sofrendo o revés sempre no mês de outubro. E o que é interessante é a gente falar que o suicídio desse ancestral dela era de conhecimento consciente. A avó dela, que ainda é viva, ela ouviu falar, ela soube que o avô da avó, né, tinha suicidado. Mas atrás disso vem uma pergunta: o que é que levou este terceiro avô a suicidar-se? Essa é a grande pergunta, e que a visão sistêmica responde. Sempre nas síndromes de aniversário tem algo oculto, algo escondido na família, e que depois de alguns anos, esta dor daquela morte encoberta vem de uma forma violenta nas emoções das pessoas, e elas podem desequilibrar e recorrerem à última instância do sofrimento, que é o suicídio. Nesse caso da Cibele que nós estamos falando, nós descobrimos na regressão dela que antes do terceiro avô, tinha uma geração antes, alguém sumiu, simplesmente sumiu, desapareceu. Ou seja, ele morreu e foi enterrado como indigente. E nesses casos da família, cria aquilo que nós chamamos na psicanálise sistêmica de cripta. Cripta é uma dor oculta, uma dor escondida, e que os descendentes sentem esta dor e não sabem como lidar. Essa pessoa que é enterrada como indigente, ela fica perdida do outro lado? Na verdade, essa pessoa, ela não tem identidade, porque diante do acontecimento da morte e o enterro como indigente, no mundo espiritual a pessoa fica como indigente também. Também, ele nem lembra quem ele é? Na verdade, ele precisa que membros da família saibam o que houve com o destino dele. E essa ressonância de sofrimento é enviada via campos mórficos, que são campos informacionais, e aí as pessoas da família recebem essa ressonância via radar límbico do cérebro e começam a sofrer uma agonia, uma ansiedade, uma tristeza que não sabe de onde. Entendi, é um pedido de ajuda que eles estão manifestando. Na verdade, é uma forma de ressonância que diz numa linguagem inconsciente que existe alguém que precisa ser olhado, alguém precisa reconhecer aquele destino, saber o que houve com aquele ancestral, dar a ele um lugar na família e reconhecer a forma da morte daquele ancestral. E aí o sistema volta a ficar em paz e os padrões de repetição deixam de existir, perdem a força, perdem a razão de ser. E se alguém da família sabe do que aconteceu e mantém como um segredo? Da mesma forma, cria-se um cripta, porque veja bem, todas as questões ocultas na família, todas as mortes prematuras, todas as exclusões, criam sérios problemas emocionais para os descendentes vindouras, para as descendências vindouras, ou também para as gerações atuais. E quando se guarda um segredo desta natureza, a dor que fica entrando em ressonância com o sistema familiar é muito grande. E sempre tem aquelas pessoas que têm o radar límbico mais ativado. E ela capta dos campos mórficos essas ressonâncias e causa um programa no inconsciente, que leva as pessoas a sofrerem sem saber por que estão sofrendo.
Então, o certo é, não precisa sair falando para todo mundo, né? Mas o certo é deixar claro, ó, o vovô se matou, ou Sim. então teve alguém que sumiu, para ele ser reconhecido perante os que vieram depois. Perante os que vieram depois, porque existem muitos estigmas na família e infelizmente as pessoas têm essa questão de se preocuparem com o que os outros vão dizer. Por exemplo, aquele tio que morreu no sanatório, daquele tio ninguém fala. Aquilo é um tabu. Fica esquecido. Fica esquecido. Alguém vai representar esse tio. Como que vai representar? Perdendo os bens, sendo infeliz no amor, sofrendo algum tipo de neurose ou até mesmo uma doença física. Mas isso tudo é de fundo emocional, porque o descendente recebe via campos mórficos a ressonância, não sabe de onde vem, mas acontece a somatização no corpo ou no destino. Ele sente a dor que o tio está sentindo de ter sido abandonado. Exatamente, ela sente que precisa reparar aquela dor. Por isso a minha dica para os familiares: não guardem segredos de destinos funestos. Muitas vezes a pessoa morreu com AIDS, ou às vezes morreu num assalto, ou às vezes morreu de uma morte, como por exemplo no sanatório, como eu citei. Algumas mortes que é vergonhoso para a família. E normalmente algumas famílias escondem isso dos descendentes. Eles têm vergonha mesmo. Tem vergonha. Isso cria uma espécie de uma roleta russa. Alguém vai sentir esta dor da exclusão, alguém vai querer espiar esta dor e poderá adoecer e ainda, o que é mais grave, poderá levar ao suicídio. Porque as ressonâncias são muito fortes e a pessoa, não sabendo de onde vem essa angústia, de onde vem essa tristeza, ela acaba pensando em bobagem. Não tem algumas pessoas, maiores, que falam que sente uma angústia, uma tristeza e não sabe de onde vem? Sim, muitas pessoas, né? Elas se sentem como se estivessem perdidas no mundo. Sim, mas isto é que eu estou falando. Existe algo oculto no sistema familiar que a pessoa sente aquela dor, sente aquela tristeza, aquela angústia, aquela ansiedade e não sabe de onde vem. Uhum. Essas sensações que a pessoa sente é um sinal que a pessoa precisa procurar ajuda. Não pode simplesmente tomar um anador, tomar um analgésico ou então um psicotrópico. Existe uma ressonância de uma emoção e o remédio não alcança essa emoção. O problema está dentro da pessoa, ele recebe como ressonância e a solução também não está fora, está dentro da pessoa. Para eu descobrir que na minha família teve um cripta, só com terapia do inconsciente? Não existe outra forma. Quando a pessoa sente uma angústia, sente uma tristeza, uma agonia indefinível, como que ela vai saber se ela não acessar o inconsciente? Obrigatoriamente precisa olhar para dentro de você através de uma terapia do inconsciente, onde a gente consegue acessar esses arquivos das gerações passadas e aí trazer a paz a esse sistema e a pessoa então pode relaxar e viver em paz, Mayusha. Muito bom que existe uma solução, né? Então você que tem essa angústia, se sente perdido, procure uma ajuda aí, um terapeuta de uma abordagem consciente, que com certeza você vai se exteriorizar tudo isso e conseguir ser feliz. As constelações familiares são excelentes para essas questões e todas as sextas-feiras, 19h30 e sábados, 14 horas, você pode conhecer essa metodologia, assistir aqui no IPTH, a vivo e a cores, essa tremenda e fantástica metodologia terapêutica. Acabou o nosso tempo. Vamos nos despedir? Um grande abraço a todos e até amanhã. Nós voltamos amanhã falando sobre a vida e seus mistérios. Um grande abraço.